Meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos responder a uma pergunta que me foi feita na caixinha do Instagram de um rapaz que queria saber de bons escritores de literatura vivos hoje e que ainda produzem. Infelizmente nós vivemos numa época em que os bons escritores quase todos desapareceram, né? É uma época muito magra em termos de boa literatura. A maioria dos países não tem mais uma classe literária, né? E os bons escritores, mesmo isolados, já morreram, né? Eu sempre cito nesse canal Umberto Eco, por exemplo, cujos romances são maravilhosos, né? E que expressam problemas reais, né? Ele não ficou preso em fantasias ideológicas da sua juventude, mas conseguiu abordar questões sociais verdadeiras, né? Que expressavam a cultura do nosso tempo, né? Por exemplo, a questão do conspiracionismo, da avalanche do esoterismo, etc. Outro escritor também muito bom que falava sobre a perda do sentido da vida humana com a descrença, com o ateísmo, que foi Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, um escritor francês que faleceu recentemente, na mesma época que o Umberto Eco, na década passada, né? Um faleceu em 2016, eu acho que Jean d'Ormesson foi em 2018, se não me engano. Outro que faleceu ano passado foi Milan Kundera, muito conhecido, né? Kundera, como ele gostava de ser chamado, de escritor francês, né? Ele escrevia boa parte das suas obras em francês, embora fosse tcheco de nascença e tivesse vivido boa parte da sua vida na República Tcheca, né? Antiga Tchecoslováquia. Também excelentes escritores, né, que produziram nas últimas décadas do século XX e que recentemente faleceram. Mas vivos ainda hoje e que produzem são muito poucos. E eu devo dizer, infelizmente nenhum brasileiro entra nessa lista. E não há em nenhum país mais, exceto na França, uma classe literária organizada. É uma classe que na França gravita em torno do prêmio Goncourt, né? E nas personalidades que giram em torno dessa máquina, né? E é realmente muito interessante como é que eles conseguiram manter, mesmo com todas as aberrações ideológicas, né, com influências das modas culturais, as piores possíveis, eles conseguiram manter a qualidade da escrita. A França tem uma classe literária que ela nunca perdeu, desde o final da Idade Média até os dias atuais. É o único país do mundo que conseguiu manter isso, de modo que ela tem uma espécie de aristocracia intelectual, né, que guia, é como se fosse o cérebro da nação. O resto do mundo está acéfalo mesmo. Você tem classes científicas, né, que produzem conhecimentos especializados em grande quantidade. Você tem uma classe acadêmica que faz a mesma coisa, mas realmente não existe a classe dos intelectuais públicos, né? Existem apenas indivíduos isolados. E infelizmente, né, mesmo na França, existindo bons autores, geralmente são pessoas de uma mentalidade muito torta, né? Como é o caso, por exemplo, de um Michel Onfray, né, que é um excelente escritor e que lida com questões reais, sim, com desafios reais do nosso tempo. Ele é autor de um dos livros mais demolidores em relação à psicanálise, por exemplo. Ou como Alain Finkielkraut, né, um excelente autor de origem judaica, né, polaca, um polonês judeu, mas que a vida inteira viveu na França e que fala muito sobre a experiência de ser judeu. Ele escreveu um livro chamado Le Juif Imaginaire, né, em que ele aborda os privilégios que muitos judeus que não viveram o drama do Holocausto acabam desfrutando no Ocidente, né? E ele se sente um pouco paparicado por causa disso, né? É uma experiência individual, mas que expressa algo coletivo. Ele também escreveu um livro chamado La Défaite de la Pensée, em que ele fala a respeito do problema dos estrangeirismos, né, e do empobrecimento progressivo da língua francesa, a avalanche principalmente dos galicismos, né, dos anglicismos, da influência inglesa, né, e do empobrecimento das possibilidades expressivas do francês. Então você tem na França uma classe intelectual que está atenta para essas coisas. No resto do mundo não existe, né? Mas vamos lá, os 5 bons escritores vivos que existem ainda hoje, né? Quase todos são velhos, né? O primeiro deles é Michel Houellebecq, né? Um autor francês, creio na faixa dos seus 60 anos de idade, que escreveu o romance Submissão, né?
que fala a respeito da invasão muçulmana da França e que sintomaticamente foi publicado no mesmo dia em que houve o atentado ao jornal Charlie Hebdo, né? Um atentado terrorista, né? De muçulmanos. Então, esse fato, né, fez com que o livro se tornasse um best-seller, né? E é um romance extremamente bem escrito, que vai mostrar como, aos poucos, os franceses e os europeus como um todo estão se dessensibilizando para a invasão islâmica e que vão perdendo a sua identidade cultural e vão se tornando cada vez mais submissos em relação a grupos que são extremamente violentos, né, que advogam a islamização violenta, né, com terrorismo, e ao mesmo tempo ele fala também, é um dos únicos escritores atuais que fala desse grupo, da escola perennialista, né? Existe um personagem no livro que é um professor universitário guénoniano, né, um discípulo de René Guénon, que vai acabar convertendo ao Islã o protagonista, né? Então mostra como a França aos poucos vai se curvando diante do avanço islâmico. É um excelente escritor, talvez é o melhor do nosso tempo. E Michel Houellebecq, claro, né, é um homem que sofreu inúmeras críticas por causa disso, foi tido como ideólogo de direita. Sequer direitista ele não tem nenhuma preferência ideológica, pelo menos não manifesta isso. É um autor, um homem extremamente excêntrico, né, de modos excêntricos, não gosta de dar entrevistas, é uma pessoa reclusa, esquisita, mas é simplesmente genial. E que, por mais que não seja tão cuidadoso no estilo, né, nós temos que lembrar isso. A época dos escritores muito cuidadosos com o estilo foi o século XIX. Né? Foi a época de um Flaubert, né, em que você tinha o culto, né, do mot juste, do termo próprio. Isso não existe mais tanto hoje. Né? A escrita que é privilegiada é a escrita mais dinâmica. Né? E o olhar social ele é muito mais levado a sério. Né? A utilidade do romance como fator de educação das pessoas, de chamar a atenção das pessoas para realidades sociais patentes. Né? Isso é uma grande verdade, o romance tem essa utilidade mesmo. Então muitas temáticas universais têm saído de cena. E não existem esses grandes romancistas que escreveram num estilo perfeitíssimo, como Marcel Proust, por exemplo. Isso não existe mais. Mas Michel Houellebecq é um dos grandes. Né? Para mim é o maior do nosso tempo hoje. O segundo autor é um escritor cubano, né, chamado Leonardo Padura. Talvez você já tenha ouvido falar pelo romance dele que foi traduzido em português, O Homem que Amava os Cachorros, né, que é um romance histórico que vai narrar o assassinato de Trotsky. Né. É um romance escrito em Cuba mesmo, então passou pela censura cubana, que é um negócio incrível, porque é um livro crítico do comunismo, embora de maneira velada. Ele vai mostrando como uma ideologia que tem um caráter inicialmente libertário vai se transformar num regime totalitário. Né? Como é que a utopia se transforma em distopia. Né? E a pesquisa histórica que foi necessária para a elaboração desse romance é realmente admirável. Né? É um dos grandes romancistas históricos, né? Leonardo Padura. Também não muito cuidadoso em relação ao estilo, mas grande escritor. Ele no início começou escrevendo romances policiais, né, histórias de detetive, que eu não li, mas que pelo que eu já pude observar das sinopses e de comentários que foram feitos na internet, não me parecem coisas muito recomendáveis. Então, eu não recomendo isso para vocês. Recomendo esse romance histórico em especial, né? O Homem que Amava os Cachorros. É excelente, né? E vai mostrar muito bem as contradições tanto do regime socialista soviético, como também da mentalidade, né? As contradições internas que um socialista, né? Que um ideólogo revolucionário vive. Né? Então, Leonardo Padura, nosso segundo grande escritor dos tempos atuais. Né? A terceira escritora é uma outra francesa,
chamada Delphine de Vigan, que ficou bastante popular por algumas adaptações de obras suas que foram feitas para o cinema, né? Também é uma best-seller na França. Na França, bons escritores viram best-seller. Escreve no estilo extremamente despojado, Delphine de Vigan, não tem grandes pretensões, né? E isso torna a sua obra ainda mais admirável porque passa um tom mais humilde, né? E é um tom autobiográfico. E aí eu preciso falar de uma coisa que me irrita profundamente. Principalmente no meio Olavete, existe essa tara, essa loucura de que escrever em primeira pessoa é sinal de maturidade. Eu não sei se foi o Olavo de Carvalho que disse isso em algum momento, eu não sei se foi alguma estrelinha aí do mundo Olavete que falou isso, mas isso é uma idiotice, tá, gente? É realmente uma imbecilidade dizer uma coisa dessa. Se é sinal de imaturidade, escrita em primeira pessoa, então a Divina Comédia foi escrita por um homem imaturo, ela está em primeira pessoa, né? Em Busca do Tempo Perdido, de Proust, está em primeira pessoa. Você quer que Proust era imaturo? Né? A boa parte das grandes obras literárias da humanidade foram escritas em primeira pessoa. Não tem como a gente dizer que isso marca uma incapacidade do escritor de sair da sua própria condição existencial particular e compreender a coletividade da sociedade. Muito pelo contrário, né? E Delphine de Vigan vai provar isso. Claro que não nas mesmas proporções que a Divina Comédia. É um romance muito menos pretensioso, óbvio. É um romance chamado Jours sans faim, de Dias Sem Fome, em que ela vai narrar a sua experiência pessoal com a anorexia, né? Ela é uma ex-anoréxica, até hoje é uma mulher espetacularmente magra, né? Mas que conseguiu vencer isso e vai mostrar, né? É um romance autobiográfico, extremamente simples, mas muito bonito, muito tocante, né? Porque é verdadeiro. Gente, a matéria-prima de qualquer escritor, especialmente o romancista, ela tem que ser a vivência individual do escritor. É claro que se ele for um bom escritor, ele vai conseguir converter essa experiência pessoal em símbolo de algo universal. Ele vai conseguir expressar uma experiência universal que todos os leitores, toda a sociedade vai se reconhecer ali, mas o ponto de partida é a sua experiência individual. Não é bom escritor que não seja sincero. E para ser sincero, em alguma medida você vai ter que estar falando de si mesmo. E ela, e muitos outros escritores, né, escrevem em primeira pessoa, né? O próprio Submissão de Michel Houellebecq é em primeira pessoa. Então, não tenha um preconceito com isso, pelo amor de Deus. Então essa é a nossa terceira escritora, Delphine de Vigan. Bastante popular na França. Não sei se essa obra foi traduzida, acho que não. Mas aqueles que leem francês, super recomendado. E as editoras traduzam, né? Por favor. As coisas boas não são traduzidas em português. Isso é revoltante, gente. Quarto grande escritor. Esse é outro do mundo hispânico. É um escritor peruano, que também é político. Mário Vargas Llosa. Esse autor já concorreu à presidência do Peru e foi derrotado no segundo turno, né? Então é um homem que realmente faz parte da classe política peruana. Ele, na juventude, foi um militante socialista, um entusiasta do regime cubano, assim que ele nasceu. As suas primeiras obras literárias, escritas nos anos 60, são de propaganda comunista, mas ele logo vai se desiludir com o regime de Fidel Castro e vai começar a adotar uma linha mais liberal e aos poucos se aproximar do conservadorismo. Hoje ele pode ser considerado um liberal conservador, né? Esse autor vai escrever um romance muito especial. Todos os romances dele são bons, né? Mas esse, chamado A Festa do Bode, acho que é o melhor, né? É um dos mais famosos. É um romance que vai se passar na República Dominicana e ele vai ser narrado de 3 perspectivas distintas. E tudo vai se passar em torno do assassinato de um ditador dominicano chamado Trujillo, que existiu de fato, né? Que foi um ditador anticomunista, né? Que impediu que acontecesse uma revolução socialista na ilha, mas que também instaurou uma ditadura brutal e assassina. E
a história vai ser narrada em parte da perspectiva do presidente e da sua entourage, mas em parte também dos assassinos, né? Então você vai ter ali toda o espectro político e a análise da sociedade, todas as opiniões, todos os grupos que existiam na República Dominicana nessa época, né? E também é uma grande obra literária, um romance histórico também, que se passa poucas décadas atrás, mas é um romance histórico de excelente qualidade. Muito recente, foi publicado, eu creio que no ano 2000, 2001, se não me engano. É bem recente, né? Esse é um outro grande escritor, né, que já está bastante idoso, né? Eu vi um dia desses uma entrevista com ele falando na sua biblioteca, né, e ele mostrava a biblioteca dele, que tem mais de 20 mil volumes. Ele falou: a minha casa é basicamente composta de livros, né? Quem nos dera, né, ter um candidato à presidência com essa cultura, né? Mas infelizmente os peruanos também não souberam dar valor e não elegeram Mário Vargas Llosa para presidente, né? Mas chegou ao segundo turno, né? Aqui no Brasil, o intelectual desse porte não teria 1% dos votos. O pessoal gosta de idiotice mesmo, né? Infelizmente. Mas vamos lá ao nosso quinto autor, que é um autor nipo-britânico, né? Um autor que nasceu no Japão, mas que fez a sua carreira literária na Inglaterra. E ele mistura um pouco dos dois mundos, né? O seu romance, o nome dele é Kazuo Ishiguro. O seu principal romance se chama Os Vestígios do Dia, que virou filme nos anos 90. Filme hollywoodiano, estrelando Anthony Hopkins, né? E Emma Thompson, né? Um filme campeão de bilheteria, ficou muito famoso. Conta a história de um mordomo que nos anos 50 vai perder o seu patrão, né? O seu patrão vai morrer, e o novo patrão que vai herdar a mansão na qual ele trabalha, na Inglaterra, vai reparar que a criadagem está muito pequena e vai precisar de novos funcionários. E ele pede para esse mordomo, que trabalha lá há décadas, para fazer uma viagem para procurar uma antiga governanta que trabalhava lá, e que eles pensam que vai estar interessada em retornar à sua função, né? E ao longo dessa viagem ele vai tendo várias reminiscências e se lembrando do seu patrão antigo, pelo qual ele tinha uma grande devoção, né? Mas que aos poucos ele vai percebendo que não era um sujeito tão decente assim, né? Na verdade, o seu patrão era um nazista, né? E era um entusiasta de uma aliança entre a Alemanha nazista e a Inglaterra nos anos 30. Então ele chamava oficiais nazistas para jantar na sua casa, junto com aristocratas britânicos, né? Então, assim, era um sujeito asqueroso, na verdade. Só que ele era tão admirado, né? E o mordomo tinha tanto orgulho de trabalhar naquela casa, naquela mansão, que ele acabava por não enxergar isso. Então é um romance sobre a mudança de perspectivas, né? E existe uma segunda mudança de perspectiva quando ele chega na casa dessa mulher, que ele quer que retorne à sua função antiga, e ele percebe que ele foi apaixonado por ela esse tempo todo, né? E ela também correspondia a essa paixão por ele, ela também gostava dele, mas os dois não se casaram, né? E ela se casou com outro homem. Já se passaram 20 anos, né? Já estão nos anos 50. Ela já tem filhos com esse homem, ela já vai nascer o primeiro neto dela, e ela aprendeu a amar o seu marido, né? E já não sente mais nada por ele. Então ele acaba despertando, né, desse grande sonho, dessas ilusões que ele mantinha a respeito dessa mulher e a respeito do seu patrão. É uma história bastante comovente, também um romance histórico, né, muito bonito, que foi transformado em filme. Claro que o filme tem adaptações, elas nunca são iguais aos romances, mas é excelente. Os Vestígios do Dia. Eu não li outros romances desse autor japonês, mas tem uma excelente recomendação para vocês. Então é isso, meus amigos. Esses 5 autores não necessariamente são os melhores escritores que existem, mas eu acho que eles têm um cuidado muito grande de expressar realidades sociais, ou de um passado recente, ou atuais mesmo. E que são esses livros que eles escreveram, eu destaquei um de cada um aqui,
ecoam na sociedade, encontram eco na sociedade e na nossa alma também, né? Pelo menos em parte. Existe epidemia maior hoje em dia do que as desordens alimentares, né? Existe questão mais grave hoje do que o avanço islâmico na Europa. Então todas essas questões são muito reais para nós, né? E, portanto, eu acho que esses romances, se vocês se dedicarem à leitura desses livros, certamente vão enriquecer muito a experiência de vocês com a literatura, e são escritores atuais que estão produzindo. Então a literatura não está morta, embora infelizmente tenha decaído bastante.